trouxe, assim, diferentes aspectos que a gente já está preocupado. Aí o senhor nos traz, e obrigada por fazê-lo com clareza, tantos outros aspectos, né, Pedro, que também nos trazem preocupação. É isso, professor. E eu acho que quando você traz um pouco do panorama do que as obras de infraestrutura causam no meio ambiente, a gente tem aquele velho dilema que é a disputa entre progresso e proteção, né? E isso tem que nortear claramente as políticas públicas que a gente faz. A gente tem a reunião de cúpula do G20 em novembro desse ano no Rio de Janeiro, a COP30 prevista para Belém no ano que vem, e esse debate vindo com força entre os chefes de Estado. Do ponto de vista prático, em não asfaltando uma estrada ou não construindo uma obra de infraestrutura numa região como essa, qual é a solução na tua avaliação? Se você estivesse na cadeira de gestor, o que você faria? Perfeito. Isso é uma pergunta muito importante. A rodovia BR-319, ela foi inaugurada em 1976 e de forma muito natural, em 88 ela deixou de ser completamente trafegável, porque ela não tem viabilidade econômica, então naturalmente ela se degradou e ficou intrafegável até 2015, quando a presidenta Dilma Rousseff implementou um programa de manutenção. Após a implementação desse programa de manutenção, aumentou exponencialmente o desmatamento na região e a grilagem de terras. É importante falar que nós temos dados, inclusive publicados na Environment Conservation, que é editada pela Universidade de Cambridge, mostrando que o estado do Amazonas tem sido conivente tanto com a grilagem quanto em não fiscalizar as áreas que concentram o desmatamento. Então, esse é um problema grande, né, do estado do Amazonas, né? Então, recentemente, por exemplo, nós tivemos uma decisão promulgada pela juíza Maria Elisa Andrade, né, e tendo continuidade em segunda instância no TRF1, suspendendo a licença de prévia da rodovia, justamente por ela não ter todos os estudos ambientais adequados, não ter um estudo de viabilidade econômica e não ter consulta dos povos indígenas. A gente está falando do trecho do meio da rodovia. É importante falar que a OAB Nacional parece que montou uma comissão para tentar destravar isso, né? O que é preocupante, porque a OAB, por exemplo, não tem uma comissão para respeitar o direito dos povos indígenas e cobrar o seu direito à consulta em relação ao mesmo trecho. São mais de 18 mil indígenas afetados que estão tendo seus direitos violados, né? E é importante falar que o relator, que é o desembargador Flávio Jardim, ele precisa manter essa decisão, né? Um dado muito importante, há menos de um mês eu publiquei um trabalho no Lancet, que é um dos maiores periódicos científicos médicos do mundo, onde nós demonstramos que esse bloco de floresta é o maior reservatório zoonótico do planeta. E se ele for aberto, nós vamos ter contato com uma quantidade enorme de patógenos, bactérias, fungos, príons. Então isso pode dar origem não só a uma nova pandemia, a uma sequência de novas pandemias globais. Então nós estamos falando de uma região sem controle, que não existe capacidade operacional de controle do desmatamento e queimadas se a rodovia for pavimentada, como mostra o nosso estudo, e ainda nós estamos falando de abrir um dos maiores blocos de floresta, que é um dos maiores reservatórios zoonóticos do planeta. É catastrófico. E todos os estudos científicos mostram em consenso que esse bloco ele precisa permanecer reservado, porque as consequências da abertura são muito maiores, tanto econômica quanto de biodiversidade, contra a de saúde pública. Então, essa é uma área que ela precisa permanecer preservada por conta das suas consequências. Se houvesse condições de condicionantes adequadas para restringir e evitar o desmatamento, a grilagem de terras, seria o caso, que não é. Não existe capacidade contingente de fiscalização da área, tanto que a gente vê a fumaça em descontrole. A região, em 5 dias, se tornou o epicentro das emissões globais de gases causadores do efeito estufa, que inclusive aumentam a seca da Amazônia. Então nós estamos passando por um processo de retroalimentação, onde a floresta é degradada, aumenta a seca e isola cada vez mais a região. Ou seja, a rodovia não é solução, ela agrava o problema.